Boa noite, eu me chamo Daniel e este fato se passou em 2004. Eu estava de férias e resolvi, junto com uma amiga minha que morava no meu prédio, viajar para Juiz de Fora e ir passar a Semana Santa visitando um amigo meu que é padre e que morava lá em um seminário. Chegamos lá na Quinta-feira Santa e ficaríamos durante uma semana. O meu amigo morava em um seminário onde ele era o responsável pela casa e pela educação dos seminaristas que lá moravam. Mas, como era época de férias, alguns seminaristas viajaram para junto de suas famílias e por isso a casa estava bem vazia. O lugar era enorme, tinha muito verde, muitas árvores, vários prédios, muitos quartos, piscina, um campo de futebol imenso, algumas trilhas, um açude e até mais acima tinha um cemitério onde eram enterrados os padres da congregação. Eu e a minha amiga nos acomodamos no quarto de hóspedes e logo meu amigo nos apresentou a família dele que também estava lá para passar com ele a Semana Santa. Nos entrosamos todos logo de cara e eu e a minha amiga ficamos super à vontade com a família do meu amigo padre. E ele deixou a gente com eles porque era uma pessoa muito ocupada. Afinal, vida de padre é assim mesmo. Naquele mesmo dia, à noite, o meu amigo iria celebrar uma missa numa comunidade próxima e ele precisava chegar lá bem cedo para atender os fiéis da comunidade. E disse para mim e para minha amiga que nós poderíamos ir na celebração, pois naquela época eu era muito católico, mas que seria melhor nós irmos com a família dele, porque ele teria que chegar na igreja muito cedo, e a família dele iria mais tarde, e nós poderíamos aproveitar mais o nosso passeio com eles. Concordamos logo de cara. Dissemos a ele que depois nós iríamos com a família dele. Afinal, eram pessoas tão legais e tudo bem. Ao entardecer, começamos a nos preparar para ir à celebração de quinta-feira. Eu e a minha amiga estávamos prontos, e a família do meu amigo padre também estavam prontos. E assim, fomos embora para a missa. Já tinha escurecido, e para chegarmos do lado de fora nos portões de saída e entrada do seminário, teríamos que caminhar por uma estrada longa de terra, cheia de árvores enormes de eucalipto, que cercava a estrada que terminava nos portões do seminário. O ar era tão fresco por causa dos eucaliptos e da natureza ao redor do seminário. Fomos caminhando em direção ao portão. Nós íamos todos animados, conversando e rindo de algumas coisas que aconteceram durante o dia. Quando no meio do caminho, entre as enormes árvores de eucalipto, lá no fundo, perto de um córrego, nós avistamos ao longe uma figura toda de branco. Vimos que aquela figura estava agachada e ela estava na beira do córrego de costas para nós. A roupa daquilo parecia aquelas túnicas enormes com um capuz. Achamos estranho aquela pessoa toda de branco estar ali agachada, mexendo no mato pertinho do córrego. Afinal, aquilo estava dentro do terreno do seminário. Bem, ele parecia estar fazendo algo lá. E pensamos que talvez fosse alguém colocando despacho na beira do córrego. Porém, ainda estava esquisito e todos nós começamos a perceber que a figura continuava agachada, de costas para nós e se mexendo, parecendo fazer alguma coisa com as mãos. E aquilo estava todo de branco.
mas não era um branco normal como costumávamos ver. Era um branco translúcido e transparente. Todos nós, a minha amiga, eu e a família do meu amigo padre, todos nós presenciamos aquilo. E quando percebemos que o branco da roupa da figura era translúcido, bem transparente, todos nós começamos a ficar com medo e apertamos o passo. Andamos bem depressa, sem olhar para trás até alcançarmos o portão. Não sabíamos dizer o que foi aquilo. Ninguém entendeu nada. A única coisa que entendemos é que era algo sobrenatural, porque era translúcido. E nenhuma roupa da cor branca de alguém normal ficaria translúcida e transparente. E após acabar a missa, voltamos para o seminário e teríamos que atravessar novamente a estrada de eucaliptos para chegar no seminário. Atravessamos todos juntos novamente e desta vez meio apreensivos, pensando que iríamos ver aquela figura novamente, mas para nossa surpresa, quando passamos pelo local onde avistamos aquela figura, aquilo não estava mais lá. Ficamos aliviados e prosseguimos sem olhar para trás até chegar no seminário. E quando meu amigo retornou, já eram mais de meia-noite. Ficamos esperando ele chegar para contar o que vimos e perguntamos se ele também viu algo lá fora. Ele riu de nós e disse que estávamos todos loucos e delirando porque ele não viu nada lá fora. E ainda ficou tirando sarro da gente. Bem, é normal que ele não acredite nisso por ser padre. Mas de uma coisa, eu e todos os que presenciaram, sabemos que aquela figura não era deste mundo. E aquilo que vimos realmente era algo sobrenatural. Boa noite. Até alguns anos atrás, o meu irmão Daniel e o namorado dele, é namorado mesmo, o Marcelo, eles estavam morando em uma casa de 3 quartos. E não deu muito tempo com eles morando lá, até começar a acontecer algumas coisas bem assustadoras. E as experiências pareciam se centralizar bem no Marcelo, para a infelicidade dele. Numa noite, Marcelo estava dormindo sozinho no quarto de visitas, pois eu acho que ele e o Daniel estavam brigados, eu não tenho certeza. Ele teve aquela sensação que você tem quando tem alguém te observando. Então ele abriu os olhos e viu uma figura escura, parecida com uma sombra, se curvando sobre ele e olhando ele deitado na cama. Ele não falou qual foi a reação que ele teve na hora, mas dá para ter uma ideia. Ele encontrou a figura mais algumas vezes em várias ocasiões diferentes. Andando pelo corredor numa noite, por exemplo. E ele percebeu que aquilo estava andando pelo corredor vindo na direção dele. E aconteceu tudo tão depressa e tão de repente que antes que ele pudesse fazer algo, aquilo atravessou ele e passou batido como se ele não estivesse lá. Ele falou que quando isso aconteceu, ele ficou totalmente congelado, como se estivesse dentro de uma geladeira, e que os pelos do braço e da nuca dele se arrepiaram todos. O Daniel e o Marcelo, depois de um tempo, fizeram uma redecoração na casa, o que consistiu em aumentar a sala um pouco empurrando uma das paredes.
E com isso, eles acabaram aumentando o corredor também, que passava do lado dessa parede. E esse era o corredor que ia para os quartos e para o banheiro. E numa noite, o Marcelo estava entrando no corredor quando ele viu a figura. Aquilo foi seguindo pelo corredor, mas de repente se virou e atravessou a parede, na parte nova que o Daniel e ele tinham construído. O Marcelo sabia que o Daniel estava sentado no sofá vendo TV na sala, do outro lado da parede. Ele parou por um instante e gritou, perguntando se o Daniel também viu isso. E então o Daniel respondeu que viu. E ele falou depois que viu aquilo atravessar a parede, passar pela sala, entrar na cozinha, atravessar a porta, ir para a garagem, onde desapareceu. O Daniel e o Marcelo acharam que a figura estava indiferente com o desenho novo da casa e os seus movimentos ainda eram determinados pelo esquema da velha casa. Os dois continuaram a encontrar a tal figura, mas durante o dia. E aquilo ainda parecia ser atraído para o Marcelo, especialmente quando ele estava dormindo ou tentando dormir. Bem, e eu acho que ele finalmente, depois de um tempo, já não estava mais aguentando aquilo. E foi numa noite, quando ele abriu os olhos e viu aquela sombra quase sobre ele de novo. Ele pulou da cama, acendeu as luzes e, falando muitas obscenidades, ele falou alto e em bom som para que o fantasma o deixasse em paz. O Daniel falou que ouviu ele berrando do outro quarto, pois eles deviam estar brigados de novo. O Marcelo não teve mais problemas com a figura visitando ele de noite depois disso. Mas o Daniel continuou vendo a sombra atravessar a sala e muitas vezes depois. Os dois acabaram contando essas histórias para um cara lá da vizinhança. E esse cara, por acaso, já havia morado naquela casa e sabia tudo sobre todos da vizinhança. Ele falou que nos anos 70, um garoto tinha morrido lá naquela casa, aparentemente de overdose de drogas. E o quarto dele era o quarto de visitas. Bem, o que não me deixou nada contente, pois é naquele quarto que eu ficava sempre que ia visitar o meu irmão. Mas apesar de tudo, eu nunca vi nada lá. Bem, outras coisas estranhas aconteceram naquela casa de noite. O Daniel e o Marcelo ouvem as vozes e o som de algum jogo de futebol vindo de algum rádio dentro da casa, porém nunca conseguem encontrar a fonte do barulho, sendo que os dois aparelhos de som deles estão sempre desligados quando isso acontece. E finalmente, um dos garotos da vizinhança que toma conta do cachorro deles quando eles estão fora da cidade também teve uma estranha experiência. Ele estava cuidando do cachorro por uns dias, e num dos dias, quando ele entrou na casa, encontrou vários pratos sujos na pia, onde não havia nenhum antes. E sabendo que ninguém tinha estado na casa, ou pelo menos não deveria ter, ele ficou assustado e saiu correndo de lá. E quando o Daniel e o Marcelo chegaram no dia seguinte, não tinham nada na pia. Tudo estava limpo. Bem, o Daniel e o Marcelo se mudaram daquela casa. E atualmente, eles estão felizes da vida por não estar encontrando atividades paranormais nenhuma naquela casa nova. Boa noite.